eu vou falar sobre a questão do casamento dos nossos pais. Será que aquele modelo que a gente vivenciou lá na nossa infância, na nossa adolescência, e foi percebendo tudo aquilo de como os nossos pais se relacionavam, será que esse modelo influencia as nossas relações afetivas de hoje? A reflexão, então, nessa noite vai ser a respeito disso, o quanto o modelo de relação dos nossos pais reflete na nossa relação afetiva hoje. Relacionamento de casal, eu costumo dizer que é campo fértil para conflitos e problemas. Por que será, né, que é um campo tão fértil para termos conflitos, dores, desavenças, incompreensões, desgastes junto do outro? E é tão interessante porque esse outro a gente o ama. O cônjuge, ou o namorado, a namorada, enfim, o parceiro afetivo, a gente tem um amor por essa pessoa. Mas por que é tão difícil? Bom, eu tenho falado sobre isso nas últimas semanas, teci já algumas reflexões a respeito, mas hoje vamos olhar para o papel do modelo de casamento dos nossos pais na nossa vida afetiva hoje. Que tanto será que esse modelo está em mim e eu o imprimo nas minhas relações? Já olharam para isso? Pararam para olhar um pouquinho? Então, eu estava agora há pouco falando da relação de casal, que é uma relação de amor. Mas por que tem tanta dor ali? Então, bom, para responder a essa pergunta, nós vamos precisar olhar lá para a origem, que é a relação com o nosso pai e com a nossa mãe, lá na nossa infância, na nossa adolescência. Dependendo de como é a minha relação com eles, eu vou ter aqui na minha relação afetiva de hoje o mesmo padrão impresso. Então, se aqui eu tenho uma relação com eles de dor, de exigência, de ingratidão, eu vou projetar esse adoecimento aqui na relação com o cônjuge. Princípio básico para vocês entenderem por que a gente faz isso, por que a nossa mente faz isso. Porque aqui é uma relação de profunda intimidade. E aqui com o cônjuge também. Então, a nossa mente vai ter essa tendência de levar esse padrão daqui para cá, inconscientemente. Então, aqui hoje eu quero falar para vocês da importância de olhar para esse padrão. Como que eu, filha, fico aqui diante do meu pai e da minha mãe e diante do casamento dos dois? Porque, então, eu estou aqui respondendo a pergunta para vocês. Eu vou levar esse padrão para cá e vou ter, então, muitos problemas na relação afetiva, mesmo tendo muito amor. Mesmo eu olhando para a pessoa e, caramba, eu quero ficar com essa pessoa. É quem eu escolho ficar. E dói. E dói. Bom, quando fazemos isso,
Quando levamos o padrão aqui do nosso relacionamento, principalmente naquilo que é de dor, aqui que eu tenho com o pai e com a mãe, e eu levo isso aqui para o relacionamento com o cônjuge, um dos principais fatores aqui de desordem, quando tem esse comportamento, é que o que o meu cônjuge tem a ver com as minhas dores que eu adquiri aqui com os meus pais? Nada. Ele nem lá estava quando eu era criança ou adolescente, e não foi com ele não foi aqui com o cônjuge que aquelas feridas lá de trás surgiram em mim. Então aqui, nesse momento, eu estou falando para vocês da injustiça que é quando a gente faz isso. E a gente faz, tá? Eu faço, você faz, o vizinho faz. Isso é do ser humano. Então, nesse momento, eu quero dizer para vocês da importância de olhar para essa projeção aqui, ó, que eu faço daqui, daquilo que eu tenho com os meus pais e que está aqui na minha mente, e eu pego e projeto aqui na minha relação com o cônjuge. É muito importante olhar e tomar consciência disso, porque tem algo aqui de muita injustiça com o cônjuge, e tem algo aqui de o casamento não aceita esse tipo de coisa. Então a relação vai adoecer, seja casamento ou namoro, tá? A relação afetiva não aceita aquilo que não é da relação afetiva. Então aqui eu tô falando de algo que é da relação com os pais. Se eu jogo isso daqui para a vida com o meu cônjuge, a relação adoece. Porque a relação afetiva não aceita isso, não tem espaço para isso. A relação, ela não comporta aquilo que é lá da relação com os pais. E aí a relação com o cônjuge vai adoecer, com certeza. E aí em um nível ou em outro eu vou ter consequências negativas disso na minha vida. Uma das consequências principais por conta dessa projeção que eu faço aqui no companheiro ou na companheira, é a de não enxergar de verdade a pessoa que está ali junto de mim. Então, muita consciência, olhe um pouco mais para isso. Por que dói tanto? Por que tem tanta exigência? Olhe e cuide disso. Porque quem tem que cuidar é cada um de nós. Então, eu, na minha relação aqui com o meu marido, aquilo que é meu e da minha relação com meu pai e com a minha mãe, eu cuido. O meu marido não tem que ser meu pai e cuidar dessas minhas dores. E aí, então, eu fico disponível para ter uma relação mais saudável com ele e viver só aquilo que é da relação de casal. Ok? Então, perceba que é muito importante curar as feridas que temos com os nossos pais. Porque senão, inconscientemente, eu vou trazê-las aqui para a relação de casal. E por vezes, a relação de casal ela é muito boa. Por vezes, eu atendo algumas pessoas que vêm com questões, com dificuldades imensas ali na vida afetiva, e aquela pessoa vai me contando como é o outro. Eu fico pensando assim, meu Deus, essa pessoa não pode perder esse cônjuge, porque ele é muito bom. Esse cônjuge, olha só como ele tá adulto, como ele é companheiro, parceiro, claro que do jeito dele. Mas aí a pessoa não enxerga, e enxerga só aquilo da dor, inconscientemente, né, lá da relação com os pais, projeta aqui e enxerga só a dor
que ela tem com os pais e não vê a pessoa que está do lado dela. Eu quase que me seguro na minha poltrona para não falar assim, não faça isso, por favor. Você vai perder essa boa pessoa que está na sua vida, esse bom companheiro, essa boa companheira. Então, por vezes, a gente, vamos dizer assim, até abusa da sorte. Porque, dependendo do que eu projetar aqui, o outro vai embora. Em algumas das aulas que eu tenho feito anteriormente, eu falei a respeito. A relação de casal, na relação de casal, o amor é condicional. Na relação com os pais, não. O amor é incondicional. Eu faço o que eu fizer com meu pai ou com a minha mãe, eles continuam sendo meu pai e minha mãe. Mas com o cônjuge, não. O cônjuge vai embora. É um vínculo que ele depende das minhas ações e das ações do meu cônjuge para que esse vínculo exista e nos mantenha juntos. Se eu e o meu cônjuge não cuidarmos disso, esse vínculo enfraquece até o ponto de se quebrar e a gente se separar. E por vezes o cônjuge é muito bom, a gente não pode perder ele. Meu marido está aqui na frente fazendo assim. E eu também sou muito boa para ele. Ele também tem que cuidar. Eu cuido da minha parte e ele cuida da dele. Para que tenhamos uma relação saudável. Bom, então, é muito importante olhar para a origem dos problemas, lá com o papai e com a mamãe, e que estão aqui dentro de cada um de nós. E curar estas feridas representa curar o vínculo que eu tenho com a minha vida e comigo mesmo. E o vínculo com a vida, ele se dá através do vínculo que eu tenho com o meu pai e com a minha mãe. É diretamente proporcional, tá? Se eu tenho um vínculo com o meu pai e com a minha mãe de dor, de ingratidão, de exigência, de vocês não me deram aquilo que eu precisava, então essas feridas representam um vínculo muito fraco, muito enfraquecido com a vida, com a minha vida. E aí eu vou ter consequências disso. E o relacionamento afetivo está aqui, ó, na minha vida. Tem várias outras áreas, né? Tem o trabalho, tem os filhos, tem o relacionamento afetivo, tem projetos, sonhos, tudo mais aqui na minha vida. E a relação afetiva é uma dessas áreas que sofrerá a consequência caso eu não tenha um bom vínculo com os pais. Essa consequência que é o não estar plenamente vinculado com a vida. Bom, então, a nossa tarefa é aceitar a vida em todas as suas dimensões. E trabalhar essa relação aqui com os pais representa curar as feridas, querer tomar a decisão de eu curo, eu desejo curar essas feridas e se disponibilizar aqui internamente para que essas feridas se curem, tá? Muitas vezes temos lá da nossa infância, da nossa adolescência, junto dos nossos pais, feridas. Vamos imaginar aqui uma ferida na minha pele, na minha mão. E aí, lá quando eu era
criança e adolescente, eu era vulnerável, porque o meu cérebro ainda não havia se desenvolvido o suficiente para eu me defender. E se os meus pais, de alguma maneira, vieram aqui e me machucaram, ok, até os 18 anos, a responsabilidade por essa ferida, por essa dor, é deles. Eles fizeram isso comigo. Muitas vezes, sem querer, muitas vezes desejando fazer o bem, eles me machucaram. Porém, depois que eu faço 18 anos, que o meu cérebro já encerrou o seu desenvolvimento, uma janela se fecha para os pais. Os pais já não têm mais acesso aqui dentro do meu eu, da minha personalidade. Mas eu continuo com as minhas feridas aqui. Fato, verdade. Mas se essa janela se fechou ali aos 18 anos, mais ou menos, e os meus pais não têm mais acesso ao meu eu, por que então que essa ferida aqui, ela continua doendo e ela dói ad eterno? Porque eu venho aqui e arranco a casquinha. Eu é que venho aqui e futuco e sangra. Inês, mas como é que eu faço isso? Tá, como que a gente faz isso? Através de pensamentos, através de emoções, de ingratidão, de rejeição, de cobrança, de vitimismo. Suponhamos que a minha mãe ou o meu pai, em determinado momento lá da infância, realmente fizeram alguma coisa aqui e me machucaram, geraram uma ferida emocional em mim. Mas agora que eu sou adulta, se eu olho para essa ferida e eu me vitimizo, a minha mãe fez isso comigo, meu pai. Sou eu mesma que estou vindo aqui e me colocando nesse processo de dor. Sou eu mesma que estou arrancando a casquinha. Inclusive aqui, quando eu falo disso, eu estou falando do posicionamento da vítima. A vítima é uma eterna manipuladora, então eu arranco a casquinha aqui para eu continuar naquele lugar de coitadinha de mim. Aí eu projeto isso na minha vida e nas minhas outras relações, e aí eu continuo sendo a vítima por toda a minha vida fora, e as feridas sangram. Não, vamos parar com isso, gente. O nosso emocional, ele é muito semelhante ao nosso corpo. Se a gente deixar, as feridas cicatrizam. Mas se eu ficar arrancando a casquinha, suponhamos que eu tenho uma ferida aqui na pele, começa a cicatrizar, eu vou lá e arranco a casquinha. Ué, nunca vai se curar essa ferida aqui na minha pele. Lá no emocional é do mesmo jeito. As feridas emocionais, os traumas, se eu decido que eu quero que aquilo se cure, se eu abro mão daquele lugar de vítima, de coitadinha de mim, eu fui injustiçada pela vida, pelos meus pais, por sei lá mais quem, e saio desse lugar de reclamação, enfim, de vitimismo, aí eu deixo a ferida ser o que ela é, e automaticamente o nosso eu vai cicatrizar isso. O tempo cura, mas não cura se eu ficar arrancando a casquinha. Então, com isso, eu estou aqui colocando para vocês que se você tem qualquer problema em relação ao seu pai e à sua mãe, deixa cicatrizar. Quem é o principal beneficiado disso? Você! Porque vai parar de doer em você. Quando eu deixo as minhas feridas emocionais cicatrizarem,
cicatrizarem, quem é o principal beneficiado nisso? É o meu marido? É a minha filha? É o vizinho? Não, sou eu. É em mim que não vai doer mais aquilo. Eu é que colho os benefícios dessa decisão na minha vida através de um vínculo mais saudável com aquilo que é meu. Olha que maravilha! Vamos fazer isso? E como consequência, a relação de casal certamente ficará melhor. Estamos hoje falando a respeito da influência do casamento dos nossos pais na nossa relação afetiva atual. E, prosseguindo nessa reflexão, as nossas dores e as nossas feridas fazem parte de quem nós somos. E para eu ficar bem na vida, eu preciso incluir, olhar, dar lugar a tudo o que eu sou. Quando Bert Hellinger compila a constelação familiar, a base da constelação familiar, então, são as 3 leis da ordem do amor. E uma dessas 3 leis é a lei do pertencimento, que fala que todos que um dia tiveram direito a um lugar, não importa o que façam, continuam tendo direito àquele lugar. Essa lei, ela vale também para situações, para emoções, para tudo aquilo que aconteceu. Então, as nossas feridas e as nossas dores, elas contam quem nós somos. Elas nos marcam, elas nos trazem algo que nos definem, que define a nossa impressão digital. Por isso que não tem nenhum outro ser como eu no planeta. Mesmo em caso de irmãos gêmeos, cresceram juntos, melhor, nasceram, se desenvolveram e nasceram ali basicamente com a mesma carga genética, nascem da mesma mãe, do mesmo pai, crescem mais ou menos junto ali, vivendo as mesmas situações, mas cada um vai viver com uma emoção cada situação. E aí, aquilo que cada um vive define a personalidade da pessoa. Então é muito importante nesse trabalho de olhar aqui para o papai e para a mamãe, incluir aquilo que foi difícil e tomar a decisão de deixar tudo isso cicatrizar para seguir adiante. Uma boa decisão é olhar para tudo isso e perceber que isso nos define. Eu lembro de uma história que alguém me contou há muito tempo atrás, numa palestra, enfim, que eu ouvi, e a palestrante contava de uma pessoa conhecida, uma mulher. E essa mulher, ela contava do quanto ela havia apanhado na infância da mãe, uma mulher negra, tá? Filha de outra mulher negra, e ela contava do quanto a mãe batia nela. E a mãe batia e ainda dizia assim: eu vou te bater porque eu não admito ninguém mais fazer isso com você e a vida vai querer te bater, então eu te bato primeiro. Sei lá, enfim, alguma coisa assim. A princípio, quando a gente ouve isso, a gente arrepia os cabelos. Como é possível uma mãe fazer isso com a filha? Porém, essa filha, já adulta e pela história que eu escutei nessa palestra, já uma senhora, né? Ela contava tudo isso com muito amor pela mãe e com muita gratidão. Enfim, são tantas as histórias de que é possível sim a gente, se a gente quiser, é possível sim a gente deixar as feridas daquilo que o pai e a mãe nos machucaram cicatrizarem. E junto com cada uma dessas feridas que vieram aqui da relação com o pai e com a mãe,
pare e olhe. Tem ali uma aprendizagem. Tem ali, tudo bem, a agressividade, ela não é legal, tá? Mas foi como foi algumas coisas aqui, tá? E sempre junto com a dor tem uma aprendizagem. Eu aprendi algo ali. E se eu deixar a ferida cicatrizar, aquilo não dói mais e eu fico com a aprendizagem. Como a história dessa senhora negra. Ela contava isso com muito amor nos olhos e gratidão pela mãe, porque de alguma forma ali a mãe deu algo de bom. Algumas pessoas vão ouvir a minha fala e não vão concordar e vão ficar até muito bravas porque têm as suas próprias feridas. Eu concordo que existe uma maneira melhor de ensinar para os filhos, tá? De preferência que a gente possa, se quem está aí ainda a caminho com os filhos, né? Que os filhos ainda são crianças ou adolescentes, existe a maneira saudável de educar sem machucar. Porém, se você está olhando aí para suas dores lá da infância ou da adolescência com o seu pai e com a sua mãe, já passou. Algumas coisas machucaram imensamente, mas foi o que eles deram conta. Mas para e olha, tem ali uma aprendizagem junto. Eles deram ali junto com a dor e a ferida algo de bom. Geralmente, quase que 100% das vezes, se eu deixo cicatrizar, ou seja, para de doer, aí em seguida eu consigo enxergar isso de bom e consigo até agradecer, como na história dessa senhora, tá? Não estou aqui fazendo apologia à violência, tá, gente? De forma alguma. Mas tem um autor da psicologia que ele se chama Eric Berne, que ele tem uma frase que eu acho muito ilustrativa disso que eu estou falando agora, que diz assim: um beijo vale muito mais do que um tapa, mas um tapa vale muito mais do que nada. Esse autor, quando ele colocou essa frase, ele estava falando da relação dos filhos com os pais. Ou seja, um beijo vale muito mais do que um tapa. Ou seja, é o que eu estou dizendo aqui, se for possível ser com afeto, com o limite na medida certa, com amor, maravilha, os filhos vão aprender da melhor forma possível e ficar bem, ficar emocionalmente seguros na vida adulta deles. Porém, se os pais não conseguem fazer isso, um beijo é muito melhor do que um tapa. Óbvio, o tapa é a agressividade, o beijo é a afetividade. Mas um tapa vale muito mais do que nada. Então, por vezes, os pais não conseguem educar sem colocar ali a agressividade. Ok, vai machucar, mas pelo menos os pais estão dando algo. O que é diferente aqui dos pais que optam pelo nada, optam pela permissividade. É muito mais fácil, não, dá, deixa. Aí o filho não recebe nada, nem o beijo, nem o tapa. E vai doer muito mais no filho o nada. Ok? Com isso, por favor, não estou fazendo apologia à violência, eu só estou fazendo uma análise da relação entre pais e filhos, naquilo que os filhos recebem dos pais. Bom, e olhando para isso com a decisão de deixar curar as feridas, as relações afetivas serão beneficiadas. Porque assim eu me conecto mais com a vida e a relação afetiva, a minha relação afetiva está aqui na vida. Então eu fico mais disponível emocionalmente para ficar
no aqui e agora da relação, para ficar mais na realidade e ter uma relação mais saudável com o cônjuge. Bom, eu havia falado agora há pouco da questão aqui da relação com os pais ser uma relação de intimidade, profunda intimidade na infância e na adolescência, principalmente porque a criança e o adolescente estão com o cérebro em desenvolvimento. E aí tem até uma metáfora que ajuda a gente a entender muito bem isso, que é: criança é barro mole. Essa frase, ela significa que a personalidade da criança é flexível. A moldagem, ela é flexível, ela é vulnerável à ação de quem está no externo à criança. Geralmente os pais, mas os avós, tios, professores, outros adultos que convivam com essa criança também têm acesso a essa flexibilidade da personalidade da criança e do adolescente. Então, criança é barro mole. De 0 a 7 anos, barro molinho. Papai e mamãe faz o que quer e o que não quer, o de bom e o de ruim, moldando a personalidade da criança. A partir dos 6, 7 anos, esse barro ele começa a endurecer. E ele vai endurecendo gradativamente até os 18 anos. 18 anos, o barro está duro, janela se fechou para os pais, e aí é com a pessoa somente. Aí passa a ser, então, qualquer mudança que a pessoa queira fazer, ela mesma é que tem que batalhar por isso. Já não é mais aí influenciado diretamente pelo pai e pela mãe. Bom, relação de profunda intimidade aqui com os pais por conta disso. Dessa flexibilidade que a personalidade da criança apresenta na infância e na adolescência. E quando a gente vem aqui para a vida adulta, com quem que a gente vive relação de profunda intimidade? Com o cônjuge. E então, nós vamos imprimir esse padrão aqui. Quando a gente trabalha o nosso eu para deixar as feridas daqui cicatrizarem, então significa que eu vou entrar menos em transe de dor. Porque é o transe de dor que me tira e me desconecta da realidade. E me tira da possibilidade de olhar de verdade para o meu cônjuge. Se eu vou cuidando disso aqui, tenho menos traumas, menos dores, significa que eu vou ficar menos em transe e significa que eu fico mais na realidade para viver a relação afetiva como ela é. Inclusive até para talvez optar por sair da relação. Aí, inclusive, é a melhor possibilidade, porque se eu enxergo o meu cônjuge de verdade, aí talvez eu consiga olhar e, opa, não escolho essa pessoa para estar junto. É, inclusive, a melhor possibilidade para conseguir separar e fazer a boa separação. Mas também é uma excelente possibilidade para enxergar de verdade o cônjuge e viver uma realidade melhor com ele, uma realidade mais saudável. Aceitar a realidade como ela foi é a nossa principal tarefa. E aí, eu quero nesse momento propor um exercício para vocês que estão aqui me acompanhando. Aliás, antes do exercício, eu gostaria de pedir, se você está gostando da fala de hoje, por favor, curta, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Será um prazer te ter aqui, tá? E no meu canal agora eu tenho a opção de você ser membro. Se você quiser estar um pouquinho mais perto de mim, ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro. Será um prazer te ter mais próximo de mim, tá? Vamos fazer um exercício? Eu quero te pedir, então, que aí na sua mente, que você olhe para os seus pais.
Se você tiver aí uma foto, pode olhar, facilita. Se você quiser colocar 2 objetos, tipo assim, ó, para representar o pai e a mãe, mas olhe, seja aqui na mente, ou para uma foto, ou para 2 objetos representando o pai e a mãe. E aí, se coloque diante deles e fale assim: vocês são os pais certos para mim. Eu recebi o suficiente. Nem que seja só a vida, tá? A vida é muito. O que falta agora sou eu que me dou. Eu sou adulta, adulto. Isso, eu espero que você tenha conseguido exercitar isso, de ficar em ordem com o seu pai e com a sua mãe. E tem um princípio existencial que fala assim: aquilo que rejeitamos nos amarra, aquilo que aceitamos nos liberta. Seja livre. E para ser livre em relação aos emaranhamentos e lealdades familiares com seus pais, é necessário deixar as feridas cicatrizarem e que você consiga tomá-los no seu coração, exatamente como eles são. E do jeito que for possível. Algumas vezes a gente consegue, dependendo do tanto de traumas, a gente consegue olhar com amor. Por vezes não vai dar para olhar com tanto amor, pelo menos não agora. Mas é possível, através da decisão de ficar em ordem, conseguir dar o lugar e olhar com respeito e gratidão. Nem que seja para agradecer somente pela vida que veio dos dois. E aí, se você consegue isso de tomar os pais, ficar em ordem com eles, você fica disponível para ter aqui na sua vida uma relação de igualdade com o cônjuge. Se não, se você fica aqui presa e projetando as dores aqui da relação do papai e da mamãe aqui na relação conjugal, significa que ora você fica aqui como filha ou filho e o cônjuge fica aqui em cima, ora é o contrário. E aí você fica aqui oscilando. E aqui em meio a tudo isso é muita dor, é muito sofrimento, muito conflito. A hora que eu estou aqui como filha, com uma necessidade imensa, muitas vezes, meu marido não tem aquilo para me dar, nem que ele quisesse, aí aqui vai doer porque eu não vou receber. Então eu estou retraumatizando aquilo que é lá de trás. E vice-versa, quando o meu marido fica aqui, a mesma coisa, vai doer nele porque eu não tenho aquilo naquela medida para ele. Aquilo que ele precisa está lá na mãe e no pai. Aí é um trabalho dele interno de tomar a mãe e o pai. Assim como é o meu trabalho interno tomar a minha mãe e o meu pai. E aí eu quero propor para você mais um exercício, tá? Você vai olhar novamente para os seus pais, mas agora não para o pai e para a mãe. Você vai olhar agora para o casal, para aquele homem e para aquela mulher e para aquele vínculo de casal. Fique aí, se conecte com eles. Na verdade, com o casamento dos dois, com a relação de casal dos dois. E olhando então para o casamento, para a união dos dois, fale assim: eu agradeço pela minha vida que veio daí.
E tudo mais eu deixo com vocês. Não me compete. E aí, fazendo isso, vire-se para a sua vida e olhe para o seu cônjuge. Olhe para o seu cônjuge e fala assim: eu sinto muito. Eu te olhei e te confundi com o papai ou com a mamãe. Mas agora eu te vejo. E perceba como que você fica agora. O que que muda? Ok? Bom, espero que você tenha conseguido.